Entaro Nayon, executor Taldarim, trazendo mais um vídeo aqui pro canal. E dessa vez é para falar sobre as novidades e as informações que foram divulgadas essa semana e nos últimos dias também a respeito do StarCraft Legacy of the Void. Muita coisa interessante ali foi divulgada. Bom, para começar, teve um patch de correção, o 3.0.1, né, que é para corrigir o patch 3.0, que trouxe alguns bugs ali, alguns problemas ali para o jogo. Foi corrigido algumas questões ali de desempenho, de questões ali que estava lagando muito. No editor também foram feitas ali algumas alterações, algumas correções. Por exemplo, agora a lista de acessórios e de unidades ali, elas voltaram a ter prefixo e sufixo, estão traduzidas de novo. Mas o bug principal, né, aquele que impede de salvar quando o editor está em português, esse dali não foi corrigido ainda, mas foi encaminhado para Blizzard e agora é esperar num patch futuro ali alguma correção. Mas saindo agora dessa questão dos bugs ali do patch 3.0.1, no que se refere ao StarCraft Legacy of the Void propriamente dito, foi divulgado a história curta, né, os contos curtos Filhos do Vazio, com a temática Nerazin. E esse conto curto ele permite fazer bastante especulação em cima do que a gente vai encontrar no Legacy of the Void. A partir de agora vai ter alguns spoilers ali aqui no vídeo. Então quem não leu os contos ali, vai ler. Se não quiser spoiler, para de ver o vídeo e volta depois que lê os contos curtos, tá? Porque agora vai ter de repente um pouco de spoiler. Bom, esse conto curto que fala sobre os Nerazin, né, ele basicamente relata o que? Ele mostra um cenário de tensão entre os Kala e os Nerazin, né, os Protoss de Aiur e os Protoss de Shakuras, porque mesmo sendo parte do protetorado Dylan, eles ainda assim eles têm uma tensão ali, um certo ressentimento, assim, especialmente em função de que os Nerazin estão sentindo que a cultura deles está sendo meio que destruída pelo protetorado Dylan, eles estão se sentindo ameaçados, né? E então um grupo de Nerazins ali, radicais, invade a cidadela do protetorado Dylan, enfim, tenta tipo incitar uma onda de violência, sabe, para romper com o protetorado Dylan entre os Nerazin e os Kalai para, digamos, criar um caos social. E daí no caso ali a matriarca Vorazun, né, e o Mohandar, eles tentam impedir isso. E o Mohandar morre por causa de um Nerazin, desse Nerazin rebelde ali que mata o Mohandar. E depois, surpreendentemente, isso meio que faz com que a Vorazun e o Artanis eles fiquem mais próximos um do outro. Assim, antes a Vorazun ela fazia muita oposição ao Artanis, ela era bem assim, parecia que ela queria meio que criar um estado paralelo, assim, sabe? E depois disso, parece que ela e o Artanis passaram a se respeitar mutuamente porque ela decidiu enfrentar o próprio povo para impedir um derramamento de sangue maior, sabe? Ela enfrentou esses rebeldes Nerazin para impedir que outros Nerazins quisessem de repente se revoltar também e ter um derramamento de sangue muito maior que ia levar ao caos. E claro, para mim que sou da área das ciências humanas e sociais, né, essa história eu achei muito legal porque ela lida bastante com essa questão de cultura, assim, essa questão do Nerazin e do Kalai, né, dentro do protetorado Dylan é como se fosse uma espécie de fronteira étnica, sabe, que a gente chamaria na antropologia, sabe? Então é o StarCraft mostrando que jogo também é cultura. Mas enfim, né, isso se referindo agora à questão do Legacy of the Void, né, propriamente dito, esse conto ele mostra algumas coisas bem interessantes que, para começar, é a prova que essa linha temporal que a gente está jogando, está desenvolvendo ali ao longo das campanhas, ela é outra linha totalmente diferente daquela
da visão do Overmind, né, da Supermente. Porque o fato do Mohandar ter morrido ali, ter sido morto por um Nerazin na cidadela do protetorado Dylan, é a prova que isso é uma outra realidade, uma outra linha temporal, enfim, uma outra dimensão. Porque na visão do Overmind, o Mohandar ele tá na luta final, ele tá na batalha final contra o Amon, contra os híbridos. A Kerrigan morreu, e nesse daqui então realmente a Kerrigan ela, a princípio não morre, provavelmente não vai morrer, mesmo com toda a tendência a ela morrer, provavelmente isso não vai acontecer. E o Mohandar morreu, então é uma linha totalmente diferente, sabe? Não é a mesma realidade. Numa Kerrigan morre e o Mohandar tá vivo, nessa é o contrário, a Kerrigan tá viva e o Mohandar morre. Então é uma esperança aí para os fãs da Kerrigan, né, que ela talvez não vá morrer no final ali ao longo da campanha. E uma outra questão, que ao longo ali dessa história ali dos Nerazin, a Vorazun ela apoia a ideia, ela passa a apoiar o Artanis a invadir Aiur, né, a reconquistar Aiur, e ela cede uma parte do contingente dos Nerazin para apoiar a Armada Dourada, e ela deixa um pequeno contingente de Nerazin, ali, uma quantidade, né, de guardas Nerazin, que seriam os Templários das Trevas, para quem de repente não está familiarizado com o termo Nerazin, né, ela deixa alguns Templários das Trevas e Tormentos, né, ali em Shakuras para proteger, né, a capital dos Protoss e a cidadela do protetorado Dylan. E daí isso permite a gente pensar o que, né? A gente sabe que vai ter uma missão ali, uma sequência de missões em Shakuras. E isso não fazia muito sentido até então, porque como que Shakuras vai ser invadida tão facilmente se ela é a capital dos Protoss? Agora tá fazendo sentido. A Armada Dourada e boa parte ali dos todo o exército Kalai, mais um pedaço ali do exército Nerazin, eles estão em Aiur, eles estão ali na Armada Dourada tentando reconquistar Aiur. Enquanto isso, Shakura está só com um pequeno contingente de, de soldados ali, né, de Templários das Trevas Nerazin. Então o Shakura está muito vulnerável. E a gente nota que tem híbridos ali atacando Shakuras. E tem Zergs, tem Gosma Zerg, tem lagartas espinhosas. A gente nota que tem Zergs e híbridos ali. Bom, daí o que explica isso, né? Bom, a gente sabe que o Amon tem um enxame paralelo ao da Kerrigan. Só que como que ele consegue esse enxame, né? Isso tem duas possibilidades. A primeira a gente vai abordar daqui a pouco. E a outra seria o que? Seria a Niadra, aquela rainha Zer que estava na Arca Dylan. Tem um pessoal especulando que essa arca ela tava com um trajeto, né, programado para ir para Shakuras. E é provável que a Niadra, né, aquela rainha Zer que infestou a Arca Dylan, ela não tenha mudado esse trajeto. Então ela vai chegar em Shakuras com o objetivo de matar os Protoss. Só que ela não vai diferenciar esses Protoss de Shakuras dos Protoss que ela tinha que matar. Ela vai achar que é a mesma coisa. E daí ela vai provavelmente começar a atacar esses Protoss. E a missão então de repente vai ser o Artanis, né, ter que voltar para Shakuras para defender Shakuras do enxame da Niadra. E a questão dos híbridos, né? A gente sabe que os híbridos, eles não os saqueadores híbridos, mas os dominadores híbridos, eles têm poderes psionicos e eles podem controlar o mentes, né? Seres, formas de vida inferiores a eles, como por exemplo os terranos da Fundação Moebius, né? Que criaram o Shadow Corps em função disso.
E, e os Zergs, então, provavelmente eles vão ser então controlados por esses dominadores híbridos. Então é muito provável que o enxame da Niadra, quando ele chegar em Shakuras, Shakuras vai de repente estar sendo atacada por híbridos, e esses híbridos então controlem de repente até a Niadra, né, o enxame dela, para usar contra os Nerazin. Então talvez seja essa uma das possibilidades, né, de como o Amon consegue um enxame, né, paralelo ao da Kerrigan. De repente isso ali é até um erro, né, que a Kerrigan não se preocupou em dar continuidade, né, em conduzir a Niadra para algum caminho, mas ele abandonou ali a Niadra na Arcade Island e deixou ela ali, né, então isso pode ter uma consequência ruim no futuro. Mas isso é só uma possibilidade, tá? Não sabe se realmente é isso que vai acontecer, mas pode acontecer. E a outra, agora para finalizar, né, aqui as especulações, as notícias, um site, um canal no YouTube, né, um site chamado Eurogamer, ele teve acesso a algumas missões do Legacy of the Void, da campanha, e ele divulgou um gameplay da primeira missão do Legacy of the Void, com a cinemática, com tudo. Então realmente, né, a maioria do pessoal ele já tinha deduzido isso. Realmente a primeira missão ali, o começo da campanha é em Aiur. O Artanis ele tá com a armada dourada, ele invade Aiur, tem até uma aparição do Zeratul ali. Mas enfim, ele começa a invadir Aiur ali com fanáticos, com Tormento, com Immortal, enfim, com um monte de coisa. E eles começam a atacar os Zergs, né? E é bem legal que a gente nota ali aquele cenário, né? Aquele mapa de Aiur que foi apresentado na BlizzCon, só que agora com a ambientalização terminada, com as unidades posicionadas, né? Enfim, uma missão mesmo ali fluindo, né? Uma missão de campanha pronto. Então eu achei bem legal ver o mapa na BlizzCon e agora finalizado. E daí a missão ali, eu só achei esquisito porque normalmente, né, a primeira missão ela foca na unidade base, né, que nem o Marine ou o Cerquinídeo, no caso do Protoss Fanáticos. Essa daqui ela quebrou um pouco essa lógica, eu achei isso meio estranho. Tem muitas unidades, tem Tormento, Immortal, Colosso, tem até Colosso no meio. E daí o que acontece? Quando chega no final da missão, no meio do enxame do Overmind, né? Que Aiur tem o que sobrou do enxame do Overmind. Tem até algumas rainhas ergas, aquelas do Brood War mesmo, que voam, que tocam aquelas larvas, que tem aqueles parasitas, que nem no Brood War. E aparecem híbridos, saqueadores híbridos. E daí agora é a outra possibilidade, né? Como que o Amon consegue um enxame? Bom, provavelmente, já que o Overmind morreu, é possível que alguns híbridos, né, tenham controlado então o enxame do Overmind. E então ali na primeira missão esses híbridos aparecem ali no final. Só que daí o gameplay termina e a gente não sabe o que vai acontecer depois, né? Então não sei se de repente o canal ele vai lançar mais um vídeo de gameplay ou se não vai lançar mais vídeos, como é que vai ser, a gente vai ver só no dia do lançamento mesmo, né? Mas de qualquer forma é uma informação bem interessante, né? Realmente vai ser em Aiur as primeiras missões. E o Amon realmente ele tá controlando um enxame Zerg paralelo da Kerrigan. Tem híbridos ali no meio e já começa desse cenário assim, sabe, de destruição, de fim do mundo, sabe, de inimigo oculto logo no começo. O Artanis ele nota ali realmente que o enxame Zerg não é o principal inimigo. Mas então é isso, né, pessoal? Então esse vídeo foi para trazer essas notícias, informações, né, debater um pouco, especular um pouco. Quando ali eu tiver mais notícias, mais informações, ali provavelmente eu vou fazer mais algum vídeo, né? E isso, se vocês gostaram do vídeo, dê um like, inscreva-se no canal.
Obrigado por assistir e até a próxima.